O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Celebramos hoje a memória litúrgica de Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, uma judia polonesa. Seu pai e sua mãe tiveram 11 filhos e ela ficou órfã de pai com 2 anos de idade. 2 aninhos de idade, ela ficou órfã de pai. A mãe, muito simples, deu uma educação religiosa judaica, né? Uma família judia, e ali ela recebeu as tradições dos antigos profetas de Israel. No entanto, na adolescência, nesse tempo conturbado de todo ser humano, né? Todo jovem, ela começou a se revoltar um pouquinho e se afastou da religião israelita. E nesse período ela buscou o inefável, ela buscou no fundo do seu coração. Ela vai buscar Deus mais com a razão, com a inteligência. Ela se torna uma grande estudiosa da filosofia. Decepcionou um pouco com as tradições dos pais, mas no fundo do seu ser, lá no âmago do seu coração, ela quer buscar a verdade. E ela vai procurar a verdade pela via natural da razão. Ela vai buscar na filosofia. E quando a pessoa busca retamente a verdade, mesmo pela via da razão, ela encontra respostas, mas não todas as respostas. E Edith Stein, um dia, numa noite, ela foi na casa de uma família amiga, e aquela família deixou ali na sala, na biblioteca. Ela era estudiosa, filósofa. Naquela época não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Google. Ela foi na biblioteca e ela pegou o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, e naquela noite ela leu o livro de página a página, de ponta a ponta. E a hora que ela fechou o livro, ela disse para si mesma: encontrei a verdade. Tudo que eu buscava está aqui. Aqui está a verdade. Aqui está tudo. Porque o que tem no livro da vida de Santa Teresa d'Ávila? A experiência de conversão de Santa Teresa. A experiência de Santa Teresa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está, meus irmãos. Às vezes a gente ensina algumas coisas profundas para vocês não conseguem pegar de primeira. Mas não adianta, com todo respeito,
a mulher, a esposa, ela não consegue satisfazer a tua alma. O esposo não consegue satisfazer a tua alma. Você pode ser casado, bem casado, um casamento maravilhoso, vocês podem ter 10 filhos, 11 filhos, tem alguma coisa lá no fundo da tua alma que só Deus pode preencher. Aqui começam as crises matrimoniais, as crises inclusive sacerdotais, porque o padre, o menino vai para o seminário, fica 8 anos, 10 anos, vai para uma paróquia, e ali ele começa a fazer serviços na paróquia, começa a melhorar uma série de coisas, e projetos, e pastorais, e fica entusiasmado, e festas, e conquistas, etc., e obras pias. Louvado seja Deus, mas isso não sacia o coração de um homem, de um sacerdote. Um bispo vai em reuniões e começa a fazer viagens e reuniões, e começa a ajudar os padres, e começa a ajudar os conventos, e prega retiro, e isso e aquilo, mas se o bispo não encontra o mais profundo do seu desejo, do seu coração, ele começa a se afastar do verdadeiro pastoreio que Jesus quer para os sucessores dos apóstolos. O padre é a mesma coisa. Se ele começa a se tornar um padre de obras e não permitindo que Deus faça a obra no coração dele, ele vai ficando estéril, a sua rede vai ficando cada vez mais vazia. E assim é o coração de cada ser humano. Celebrar Santa Edith Stein significa celebrar a sede que o ser humano tem de conhecer a verdade. Meus irmãos, nós não fomos feitos para a superficialidade. Deus não nos criou para a mediocridade. Deus nos criou para contemplar a sua face, e já aqui na terra nós temos um desejo, uma sede infinita de Deus. Santo Agostinho diz assim: Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. E Santa Edith Stein, depois de conhecer a verdade, aí que vem, olha a honestidade de uma pessoa que nasceu em berço judeu. Ela vai pedir o batismo, a crisma, a primeira comunhão. Mas depois que a gente entrega a nossa vida para Deus, nós já não mais nos pertencemos. Senhor, o que tu queres que eu te faça? Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E a divina providência, o Espírito Santo, leva Edith para o Carmelo, e ali ela vai entregar toda a sua vida, como Santa Teresinha do Menino Jesus, como Santa Teresa d'Ávila, como Santa Elizabeth da Trindade, como holocausto de amor. Holocaustos significa isso, aquilo que é consumido por inteiro. E Deus tinha mais ainda na vida de Santa Edith Stein. Estoura a perseguição de Hitler contra os judeus, ela vai para um Carmelo na Holanda, junto com a sua irmã Rosa, e ali, por vingança daquele regime, que você sabe, né? Aquele regime alemão que fez a Segunda Guerra Mundial, por vingança de Hitler, começa a capturar os judeus, mas também a perseguir todos os judeus que se fizeram católicos, que se converteram ao catolicismo. E Edith é levada para o campo de concentração de Auschwitz. Ali ela começa a dar catequese, dentro do campo de concentração, campo de extermínio, da catequese, cuidar das crianças, animar as pessoas, assim como um outro conterrâneo dela, São Maximiliano Maria Kolbe. Ele, que era um frade, um frei franciscano, entregou a vida para uma família judia. Ela, que era judia, se fez católica, cuidava de todos os seus irmãozinhos de raça, de etnia. E ela ofereceu, isso é muito bonito na vida de Santa Edith Stein, ela ofereceu o seu martírio, porque ela foi para as câmaras de gás, foi ser martirizada, exterminada, e ela ofereceu sim, como sacrifício, como ovelha ao matadouro,
que vai ao matadouro. Ofereceu-se a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela tinha uma intenção clara no coração. Ela morreu pela conversão e salvação do povo judeu. Como nós devemos respeitar e amar os verdadeiros judeus, porque assim como o catolicismo, o judaísmo também é usurpado, ele é aparelhado. O judaísmo é aparelhado, assim como o catolicismo também é aparelhado. Mas como que nós devemos amar o povo judeu, a raiz judaica, a etnia judaica, de onde vem o Salvador? E quantos santos na história da igreja, judeus, se fizeram católicos, batizaram, assim como todos os apóstolos. Todos os apóstolos eram judeus, e eles foram batizando, um por um, mostrando que nosso Senhor Jesus Cristo fundou a Santa Igreja Católica, a religião verdadeiramente universal. O povo quer criar uma religião universal, mas já tem. Jesus já fundou sobre Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja, a verdadeira igreja universal do reino de Deus, é a Igreja Católica Apostólica Romana. E agora querem fundar uma única religião, querem colocar uma única moeda e um único governo. Mas isso nós já temos. Nós já temos uma única religião que Deus fundou sobre a terra, a Santa Igreja. Nós já temos essa moeda que nos dá tudo que a gente precisa, a divina providência. Nós já temos um único governo, o Santo Padre, o Papa. Bastaria que fôssemos humildes, bastaria que fizéssemos a nossa parte. E Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, se entrega. E ela tem uma frase muito bonita, um ensinamento muito bonito, que reporta a pequena vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela diz assim: é mais fácil o ser humano se deixar pregar a cruz com Cristo do que se tornar diante dele uma criancinha. Olha a profundidade desse pensamento de Santa Teresa Benedita da Cruz Edith Stein. É mais fácil você ser torturado, é mais fácil você se deixar ser arrastado pela rua aí, do que se tornar diante de nosso Senhor Jesus Cristo uma criancinha. Por que temos dificuldades de rezar? Por que temos dificuldade de concentrar? Porque não estudamos? Porque não queremos fazer o nosso dever de casa? Porque nós esperneamos por dentro, porque nós não queremos ser submissos. Não é tempo aqui, vou terminando, mas toda santidade consiste na passividade ao Espírito Santo. Precisamos ser disciplinados, precisamos ficar com o essencial aqui para as famílias, para os seminaristas, para os religiosos, para os sacerdotes e bispos. Como é importante o estudo, sentar, acalmar o coração. As pessoas não têm dificuldade de ler algumas páginas, as pessoas têm dificuldade de se acalmar, porque ler algumas páginas é prazeroso, é bom, mas nesse Brasil maravilhoso, essa terra abençoada por Deus, que Deus nos deu, mas um país quente, tropical, dependendo de onde você mora, uma correria de cidades, com um bombardeamento de redes sociais, a cabeça não para. Aí o ser não consegue ler 2 páginas, 3 páginas, não consegue organizar a vida, ou seja, não consegue contemplar a verdade. E uma pessoa que não contempla a verdade no seu dia a dia, ela é levada pelas paixões, ela é levada pela mentira e não se converte. Padre, qual que é o remédio para os brasileiros? Pessoal que gosta, graças a Deus, está gostando, está despertando para uma vida mais fervorosa, que gosta de ir à missa mais vezes, estão até rezando o Santo Terço em casa ou individualmente, já estão buscando adoração um pouquinho. Tudo isso é muito salutar, meus irmãos, mas se quisermos ir para águas mais profundas, se quisermos ser instrumentos de Deus, como foi Santa Edith Stein, São Maximiliano Kolbe,
os santos pastorzinhos de Fátima, Santa Faustina, São João Paulo II, se realmente quisermos ser homens e mulheres santos, precisamos aprender a rezar. Nosso país é muito quente, isso não favorece a contemplação. Nosso país é muito grande, as distâncias são muito grandes, essa fadiga também não favorece a contemplação. E as redes sociais, e as cobranças, e as preocupações também não favorecem que você sossegue a tua alma para contemplar a verdade. Santo Inácio de Loyola se converteu numa leitura espiritual. Santa Edith Stein se converteu numa leitura espiritual. Nós também precisamos parar um pouquinho. Judia, filósofa, carmelita, intelectual, mártir, santa canonizada pelo Papa São João Paulo II em 1988. Vamos oferecer essa Santa Missa pelo povo judeu, pela paz em Israel, porque Israel é o termômetro do mundo. O Catecismo diz, no parágrafo 1042, que o último sinal da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é a conversão do povo de Israel. Santa Edith Stein uniu seu sangue ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que era judeu, e que esse sangue bendito de Jesus que consagramos na Santa Missa, que agora é universal, é para todos os povos, possa recair sobre nós para salvar o povo judeu, para salvar os nossos irmãos protestantes, para purificar a Igreja Ortodoxa, para fazer de todos os povos da terra um só rebanho, debaixo do amor misericordioso do grande pastor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha.